Gente, foi? Vocês estão me ouvindo? Deu certo? Foi? Foi. Foi. Parou aonde? Que eu nem vi onde que caiu. Parou na escravidão, aí 3 pontinhos. Tá. Esperar ver se mais gente entra então e a gente continua. Tinham acho que umas 10, né? Então acho que tá quase. Tem 8 aí agora? É. Ai. Ai, até que deu bom a aula, né? Que bom. Sim. Bom que assim eu pude participar. Tá, eu acho que vai ficar em. Não, tá gente entrando ainda. Eu não sabia que Então, tinha um galera, máximo de bebam uma uma hora. água, passou uma hora, tomem água. Será que entra mais gente? Eu acho que a gente pode começar. Tá, Depois a gente vem. então voltando. Então eu tava falando do esclavagismo, né? Agora intra-específico, né? Ou seja, entre membros da mesma espécie. Então, por exemplo, a escravidão humana, ela pode ser considerada esse tipo de relação, na qual uma espécie, na qual um indivíduo, né, se aproveita do trabalho de outro indivíduo da mesma espécie. No caso, a pessoa que escravizou está se beneficiando do trabalho de outros indivíduos da própria espécie. Então, a escravidão é um exemplo de esclavagismo. É um negócio também que acontece na sociedade dos leões, porque na sociedade dos leões, geralmente não, quem faz a caça são as leoas. Enquanto que o leão macho fica ali, ó, descansando. Mas, professor, o leão nunca participa da caça? Sim, às vezes ele participa, mas quem tem a função da caça são as leoas. O leão, de vez em quando, ele vai participar, por exemplo, para pegar uma presa grande. Porque como ele é bem maior que a leoa, então ele vai lá, deixa as leoas cansar o bicho, depois ele só vai, pula em cima, depois as leoas que finaliza, não é nem ele que finaliza, geralmente. Então isso pode ser considerado uma sinfilia, no qual alguém está sendo beneficiado, no caso o leão que está ali dormindo, e as fêmeas estão cuidando de tudo, cuidando da caça, beleza? Então a sinfilia ou esclavagismo pode acontecer tanto dentro da mesma espécie, e aí vai ser uma intra específica, quanto entre espécies diferentes, e aí vai ser inter específica, beleza? É isso. Meus exemplos, deixa eu ver. Sugar Daddy. Falei. Exemplo bom. Tá bom. Gente, agora eu tenho alguns exercícios de prova no slide, tá? Aí vocês, assim, eu não sei se é de boa de eu falar e vocês irem pensando e tal, mas aí eu preciso que vocês comentem de fato, se vocês estão conseguindo entender, para dar certo, Acho que tá? não tá dando pra ler direito. Eu vou ler em voz alta. Vamos testar, né? Aí, se não der bom, eu coloco nos stories. Inclusive, a gente tem um finalzinho de aula de ciclo biogeoquímicos que não finalizou, que é o ciclo de oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Eu vou fazer uma aula tipo visual e nos stories, tá? Para a gente conseguir finalizar o conteúdo de ecologia e não ter que modificar o cronograma, já que está tão curto para a gente ver toda a biologia, tá bom? Bom, a gente tem essa questão 83 aqui. Alguém falou alguma coisa aí no negócio? Não. Tipo, então eu vou seguir. Vamos lá, questão 83. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para acasalamento. O macho, o macho reconhece a fêmea de sua espécie e é atraído por ela e vai a seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o fótulis, fótulis, né? Pode cuja ser. fêmea, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo. Beleza, então vamos lá. Aqui ele está dando uma informação geral, onde os vagalumes eles emitem sinais luminosos para o macho reconhecer a fêmea. Aí eles estão falando também que tem um tipo de fêmea específico que atrai outro gênero de macho, certo? E aí ela finge ser gênero, e quando o macho chega muito perto para acasalar, ela acaba atacando e devorando ele, tá? No enunciado está dizendo: a relação descrita no texto
gênero e o macho de outro gênero é um exemplo de A. Comensalismo. B. Inquilinismo. C. Cooperação. D. Predatismo. E E. Mutualismo. Tempo. Tempo. Ninguém responde, pô. 15 pessoas. Acho que já deu, hein? Pé. E aí, gente, ninguém se arrisca a responder aí, não? Tem 13 pessoas aí. Ah, tá dando pra ler sim. Ah, gente, beleza. Então, O povo tá responde tímido. aí, produção. A minha prima vai responder. Com seus exemplos, com seus conhecimentos. Calma, tô respondendo. Estão respondendo? Não. Pedrinho C, Matheus. O Matheus é ótimo, né? Ah, Matheus. Laísa também, predadismo. Raiz, acho que é a letra D. Predadismo. Todo mundo colocou D, Hudson. Vamos ver se a galera Teve só uma acertou. pessoa. Tan, tan. Tadã! D. Predatismo. Vocês entenderam que essa Aí. questão ela tem uma regrinha, né? Porque ela explica como funcionam os vagalumes e tudo mais. Depois bota outro gênero e tudo, e aí confunde um pouco, tá? Mas é D. Predatismo. E essa questão vocês considerariam uma questão fácil, média ou difícil na prova? Você, mano, se você estivesse fazendo a prova. Fácil. Uma questão fácil. Mas ela é a questão 83. Depois de você fazer 80 questões da prova, essa questão seria fácil, média ou difícil? Difícil. Então, por isso que a gente precisa saber muito bem os conceitos e as diferenciações nessa aula, tá? Vamos para a questão mais de boa? Agora eu já dei resposta, né? Vamos lá. Questão 53. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma inorgânica e ora se encontra na sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Vamos lá. A. Fitoplâncton. B. Zooplâncton. C. Moluscos. D. Crustáceos. E E. Peixes. Eu vou virar youtuber. Eu tô com uma... Tempo. Meus alunos já fizeram essa daí na prova que eles fizeram semana passada. Eu botei essa questão aí, inclusive. E deu bom? Eu não sei onde eu não corrigi. Eita. Eita. E aí, gente? Alguém se arrisca? A geral acertou a outra, hein? E aí? A. Fitoplâncton. B. Zooplâncton. C. Moluscos. D. Crustáceos. Ou E. Peixes. Onde ocorre a transição deste elemento? Eu vou dar uma dica, gente. Primeiro, vamos analisar aí os... Qual é o nome? Qual é o nome de início de nome? Gênero. Não, enfim. Fito é sinônimo de tá. quê? Zoo é sinônimo de quê? Na cadeia sigla. alimentar, a gente tem os produtores, que são e se alimentam de... Ninguém respondeu? Agora o povo ficou tímido mesmo. Nossa, tem 11 pessoas. Eles jogam banheiro. Tudo de uma vez. Foi todo mundo Vamos bebendo. lá. Eu vou explicar então, tá? A resposta é a questão A, fitoplâncton. Laísa. Muito bem, dona Laísa Caroline. A Raíza também. Letra A. Top. Eita, É galera. a fitoplâncton. Por quê, gente? Por quê? Os fitoplânctons, fito é prefixo de planta, né? Então, eles são aí na cadeia alimentar os produtores, certo? Muito bem. Só lembrando
que apesar do nome fitoplâncton, fitoplâncton não é planta, são algas. Mas como na época que deram esse nome achava que era planta, mantém. Exatamente, são algas. Mas são algas que têm aquele cloroplastos na célula, então eles produzem, por ser produtores, eles conseguem ter a alimentação, não depender da alimentação de ninguém. O nome disso são seres autotróficos. Eu tô falando como se eles respondessem, né? Enfim, e aí, como eles são esses produtores e têm essa capacidade de se alimentar e de fazer fotossíntese, enfim, eles conseguem fazer a transição do carbono da forma inorgânica para a forma orgânica, para que os outros membros da cadeia alimentar se alimentam e é isso. Isso. Para quem teve aula com a gente ontem no cursinho, eles estão pegando o oxigênio na forma o gás carbônico na forma inorgânica, que é na forma de gás, né, o CO2, e estão transformando na forma orgânica porque eles estão fazendo a fixação desse carbono. Então, na fotossíntese, por exemplo, você tem a produção de glicose. Então, na glicose, ele pegou esse carbono e está fazendo a fixação aí na planta. Então, ele transformou um negócio inorgânico agora numa parte orgânica. Então, quem está fazendo isso são os produtores. O único exemplo de produtor aí são os fitoplâncton. Exatamente. Eu consideraria essa questão em nível médio, assim, por conta de termos. Tá dando pra ler direitinho? Eu acho que tá sim, velho. Então tá. Eu vou projetar aqui também. Isso. Chega esse mais próximo. O último foca no enunciado e a gente foca nas questões. Vamos lá. Questão 69. Os parasitoides, mistos de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. As suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura, e a forma adulta se alimentar de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie. E, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico de pragas agrícolas. A gente consegue ver o ciclo de vida de um inseto parasitoide, de lagartas, e o enunciado diz o seguinte: a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? A. Consumidor primário, pois ataca diretamente a espécie herbívora. B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. C. Organismos heterótrofos de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Organismos heterótrofos de segunda ordem, pois alimenta de maior nível energético na cadeia. E é decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e leva à morte. Vamos lá. Tempo. E aí? Alguém vai se arriscar a responder? Essa questão é um nível meio difícil, hein? Porque tem muita informação. A questão já é um pouquinho mais complexa. Mas, ó, lembrando, essas questões que a gente está respondendo aqui, ó, são do Enem. O Enem é muita interpretação de texto. Então, diferente do vestibular, que às vezes o texto nem serve, é só para te situar, né, no conteúdo, o Enem, geralmente o texto tá te dando uma dica muito forte para responder, isso quando o texto em si já não tá te dando a resposta. Então, o texto é muito importante para você conseguir responder as questões do Enem. Exatamente. Fiquem ligados na dica que a gente vai dar aí, não é, Hudson? Isso, a gente gravou uns videozinhos aí. E é isso, galera. Ninguém vai se arriscar? E aí, gente, A, B, C, D ou E? Essa questão eu também fiz em sala com os meus alunos. Deu bom? Deu bom. Eu errei. Em sala a gente tá obrigando a responder. Putz, até na live eu chego atrasado. Então, sou mais um Silva. Chegue mais cedo da próxima vez, hein? Esse é um dos Ró? Esse é um dos Roberts? Eu acho... tem cara de Robert. É irmão dele. Pediu para ler o enunciado de novo. Tá, peraí. Vou chegar aqui, ó.
O texto ou o enunciado? Acho que é o enunciado que eles querem. Ah, tá, desculpa, o enunciado. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Lembrando que ele está perguntando o papel na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, a gente tem um papel de produtor, consumidor e decompositor. Lembrando que os consumidores podem ser primário, secundário, terciário, dependendo de qual nível que ele está aí. Exatamente. Ele é o Ronald. Ah, boto fé. Não que eu saiba quem é. Pra mim é Eu tudo... também não, pra mim é tudo Ronald. E aí, gente, alguém vai se habilitar a responder? Eu vou mostrar isso. Explica? Ou você quer que eu explique? Pode explicar. Pode explicar, pô. Que isso? Vamos lá. É a questão B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente do tecido da lagarta. Lagarta. A gente consegue associar isso no próprio ciclo de vida que eles colocam aí no texto. Explique aí por que é consumidor secundário, Hudson. Então, voltando lá no ciclo de vida, deixa eu mostrar aqui de novo. Aqui no ciclo de vida, tá mostrando que a vespa, né? E no texto está dizendo que a forma adulta se alimenta de pólen e açúcar. Se a forma adulta está se alimentando de pólen e açúcar, qual é o nível trófico dela? Ela é consumidor primário. Mas ele está perguntando aqui, da larva. Ele não quer saber do adulto, ele quer saber da larva. A larva, ela nasce dentro da lagarta e se alimenta da própria lagarta. Então, se ela está comendo a lagarta e a lagarta se alimenta de grama, por exemplo, de uma folha, isso quer dizer que a lagarta é consumidor primário, então a larva que se alimenta da lagarta vai ser consumidor secundário. Então vai ser a alternativa B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente do tecido da lagarta. Por que não pode Exatamente. ser consumidor primário? Eita. Consumidor primário, pois ataca diretamente a espécie herbívora. Teria como dar uma confusãozinha aí, né? Porque ele ataca diretamente a espécie herbívora. Mas se ele ataca a espécie herbívora e a espécie herbívora se alimentou de uma planta, ele já é consumidor secundário. Vamos lá, mais uma. Esse aqui eu acho que dá para enxergar, velho. Dá sim, eu vou ler. Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro, originários do Oceano Pacífico. Esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 80. E disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superado somente pela distribuição direta de habitats pela ação do homem. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente e ocupam espaços de organismos nativos. Bom, aqui a gente tem um pouco de história falando como os corais exóticos chegaram na década de 80, enfim, olha bem. E como eles disputam com as espécies nativas alguns tipos de recurso, como alimento e espaço, né? Tem como a gente associar isso. E aqui eles estão falando que os organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade. Porque se eles estão competindo, alguém vai perder, como a gente viu a relação ecológica, né? E aí o enunciado diz o seguinte: as populações de espécies invasoras crescem bastante por terem vantagem de... Você consegue ler, Hudson? Aham. Eu estou projetando aqui também. Lê aí. Então as opções são A. Não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico. B. Não possuírem parasitas e predadores naturais presentes nesse ambiente exótico. C. Apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental. D. Apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. Ou E.
apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que o das espécies nativas. E aí, gente? Qual é a alternativa correta? Tempo. Pé. E aí? Alguém se habilita? 11 pessoas que estão aí online. Já é mais do que a minha sala de aula no último horário, hein? Olha aí. Alguém? Aqui. Muito bem, Mariah. Mariah Styles Rocha. É aluna minha. A gente tem opções de B e D, né? Não, tem uma galera achando que é D. Mas um falou que é chute ali. A Laísa falou que é chute. Eu O Snoopy tá perguntando. cedo com minha prima e ela também ficou em dúvida entre essas duas quando ela respondeu. É? Pode ir? Pode ir. Gente, a resposta certa é a questão B, tá? Mas ela é facilmente confundida pela questão D, de fato. A questão B está dizendo não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. E a questão D está dizendo apresentarem a capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. Diz aí por que está errado. Então, galera. Ó, no texto lá, tava até te explicando aqui, trazendo um contexto histórico sobre esses animais. Aí ele vem aqui e fala, organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superado somente pela destruição direta, que é o que a gente faz, a gente humanos. Aí ele quer saber, as populações de espécies invasoras, elas crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. Então já te dei uma dica aqui no finalzinho do texto. Aí, essas populações, elas crescem bastante porque elas têm a vantagem de quê? A vantagem que elas têm, né, como a B está dizendo, é que elas chegaram nesse lugar novo, então nesse lugar novo elas não têm parasitas para elas ainda. Elas não têm predadores natural. Então a população consegue crescer, ó, localmente, cresce sem controle, né? Para quem foi meu aluno, a gente teve aula, né, essa semana e na semana passada, sobre esse controle populacional. Por que a D não está certa? Está dizendo que elas têm a capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponível. Se ela consumir toda, não é necessariamente isso. É porque ela chegou num ambiente novo, assim, dizer que ela consome toda a variabilidade de alimento disponível, não, ela não come qualquer coisa. Sacou? Ela só está competindo com a espécie nativa. O problema, na real, é porque como ela não tem ninguém para controlar a população dela, então a população cresce muito. Beleza? Não tem nada a ver. A espécie invasora não é uma espécie Superman. É uma espécie que no outro habitat, no habitat normal dela, essa aqui, por exemplo, era uma espécie africana, né? Que ele falou aqui. Ilha Grande, Rio de Janeiro. Do Oceano Pacífico, não, é do Oceano Pacífico. Então lá no Oceano Pacífico ela estava controlada, ela estava em controle no ambiente. Tinha produtor, tinha predador, etc. Nesse novo ambiente aqui não, por isso que ela fica descontrolada. Beleza? É isso, gente. Então, assim, Colinha dele. não tem predador, não tem parasita. Tá novinho lá, lindíssimo, tem comida à vontade. Vai crescer, né? Vai crescer. E a gente tem um exemplo aqui no Cerrado de braquiária. Braquiária é o exemplo mais típico que chegou, que veio e que toma um espaço de onde tem braquiária é alternativa. Entendeu? Por quê? Porque ela é linda, ela é nova, ela tá aqui, não tem nenhum tipo de competição. E ainda é muito forte, ainda toma o recurso das plantas nativas. Então, todo mundo vai gostar, né? E questão B. Depois eu vou disponibilizar o gabarito nos stories, vocês vão ser obrigados a assistir os meus stories agora, tá? E a gente vai discutir melhor isso depois. Questão 88. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária
líquida e a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplos de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos dos seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são aves, algas, peixes, insetos ou caranguejos. Tem. Isso. Tá dando pra ler? Acho que dá. Ah, esse dá pra ler de boa. Aí só a Luana respondeu. Muito bem, Mariah. Mas essa é paia, né, Hudson? Você tá vendo aí? Que tá dando? Ah, Tá dando pra ver. Tá a dando gente pra não tem vergonha na cara pra editar esse negócio. Eu acho que eu, estagiário, tenho que fazer isso. Pode ser. Vamos lá, gente. É a questão B, as aulas. Hã? No mesmo sentido que o rolê do fitoplâncton lá, né? Isso aí. É isso. É isso, não tenho o que explicar da questão, ela tá muito nítida. Mas é o que eu falei, né? Essas questões mais simples de interpretação, elas são sempre aquelas questões que eles botam lá atrás. Porque você já vai estar cansado, já vai ter xingado o candidato, já vai ter comido seu pacote de chips lá, de salgadinho de queijo, tomado tudo, e aí você vai estar cansado para responder. Mas é isso. Com treino dá certo. Isso aqui eu me recuso. Por quê? Não, muita coisa para ler. Não, vamos fazer essa daí então. Mas eu já mostrei isso. Tá. Ninguém viu. Ó, vamos lá. Não pode ter medo dos gráficos. Vamos lá. Então, essa questão 71. Essa aqui já é uma questão que ela realmente é mais difícil mesmo. Então, ó, a figura representa um dos modelos de um sistema de interação entre os seres vivos. E ela apresenta duas propriedades, a P1 e a P2. Então, essas duas propriedades aqui estão interagindo em I, para afetar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, representada pela letra E. Essa figura abaixo pode simular um sistema de campo, em que P1 representa as plantas verdes, P2, um animal herbívoro, e P3, um animal onívoro. Então, ó, vamos ver a imagem. Então, aqui é a fonte de energia, aí tem aqui F1, aí aqui o P1, que é o representado pela planta verde, está fazendo uma função 2 aqui, que eu não sei o que é. Uma interação aqui, né? Um fluxo de energia. Alguma coisa está passando de P1 para P2. E P2, ele me disse ali no texto que é quem? Animal herbívoro. E aí você tem os dois interagindo em I e passando alguma coisa para P3, que é um animal onívoro. Beleza. Isso é o que a imagem está me mostrando. Aí, o que ele está perguntando? A função interativa I, essa daqui, ó, I, representa a proporção de quê? De A, herbivoria entre o P1 e o P2. B, a polinização entre o P1 e o P2. C, o P3 é utilizado na alimentação de P1 e P2. Ou é D, P1 ou P2 podem ser utilizadas na alimentação de P3. Ou E, a energia de P1 e de P2 que saem do sistema. Então ele quer saber o que I está me representando. Então olha bem para a imagem. A Vit está projetando aí, deixa eu botar aqui na questão. Essa já é uma questão difícil, galera, mas se você faz uma análise do gráfico, e o texto ele já está te dizendo. Então, ele basicamente botou esse gráfico, essa imagenzinha aí, para representar o que ele falou no texto. Se ele botasse só a imagem, realmente seria muito difícil, mas ele já falou ali no texto. Falta você conseguir interpretar bem o que ele está dizendo e ver o que ele está perguntando. Ele está perguntando essa função interativa I. E aí? O que vocês acham que I está me representando aí?
Bora aí, galera. Aí, gente, última questão, vamos lá. Vou botar essas cabecinhas aí pra dar uma sofrida aí no final. Vamos lá, galera. Pensem, e eu aqui. Meu Deus, que coisa é essa? Ó, já deram uma resposta ali. P3 que se alimenta de P1 e P2. Questão C, ó. Alternativa C. Tá quase terminando. Não, no caso, a que a Raiza falou é que o P3 está se alimentando de P1 e P2, então seria a D. Sim. A C está dizendo que P3 é usada na alimentação de P1 e P2. Ó, já 2 pessoas então falaram a D. 3 Três. pessoas falaram a D. O Qual Robert será? Qual será? a Laísa. É E isso. mais alguém se arrisca? Você sabe, Vit? Sei, agora vendo bem, eu. Tá vendo? Você também ficou com medo por causa desse bichão feio aqui. Ah, eu tô cansada. Eu dei 2 horas de aula. Exatamente. E essa questão é justamente para pegar a galera que já tá cansada mesmo. Porque quando você para, você olha assim e fala, nossa, que questão esquisita, tchau. Só que quando você para pra ler e fazer a interpretação, você vê que ela não é tão difícil. Ela é uma questão difícil sim, mas não é tão difícil. Ó, a galera participou aí. Façam questões desse tipo. Tá? Mas questões desse tipo você vai deixar para fazer também no final da prova. Faz primeiro as faces e garante o que você sabe, depois vai tentar quebrar a cabeça com esses negócios aqui. Porque se tu ficar preso aqui também, aí depois tu perde muito tempo, não consegue responder, te atrapalha no resto, beleza? Mas então, olha, ó, todo mundo tá falando que era D, É? Pode no geral. Pode. É isso, galera, questão D. Viu aí? Não, a questão não tava tão difícil, como eu falei, Enem é muita interpretação de texto. Então, vocês conseguiram matar aí uma questão difícil do Enem. Olha só, parabéns pra vocês. Viu só, galera? Parabéns a vocês. Então, gente, coloca aí, mano. Essa foi a aula de hoje, tá? Eu vou dar essa aula, tipo, como dada mesmo lá no negócio lá. Hudson, muito obrigada por ter me ajudado, de verdade. E é isso. A gente vai colocar no Google Classroom um quiz, né, na semana que vem sobre ecologia. Como eu disse, não é um conteúdo que cai tanto no vestibular, mas é importante vocês terem noção, até porque tem muitas nomenclaturas e gráficos, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no direct, tá? Ou no grupo da turma, ou na aula que vem, tá bom? Gente, é isso. Boa noite para vocês. Até quinta-feira que vem. Se hidratem. E semana que vem a gente tá com muita. O que, Hudson, semana que vem? Semana que vem eu acho que já é citologia, não? Não, volta a evolução. A gente volta com evolução. Não, a gente vai voltar com evolução. Citologia, né? Vai lascar. Não, evolução, mulher. Evolução. A gente tá com evolução. É isso, galera. Boa noite, viu? Obrigadão por vocês. Aproveita para se divulgar. Galera que me segue, sigam a professora Vit. Ela dá muitas dicas massas. Galera que é da Vit, se quiser me seguir, eu geralmente vou na pegada de memes educativos. Sim, Beleza? galera, eles têm muito memes. Sigam o. Qual é o seu arroba? Arroba professor Hudson Monteiro. Prof.Hudson Monteiro. Prof.Hudson Monteiro. Ele é excelente e a gente faz esse triplo. Temos o Davi também. E Isso, ele tá. faz biologia. Tem uma galera perguntando se a gente vai fazer isso semanal. Tá, poxa, vocês querem me lascar, né? Ó, semanal eu não consigo prometer, mas eu gostei dessa interação. A gente pode fazer eventualmente, a gente avisa com antecedência, né, Vit? Quando falta aula. Pode ser uma ferramenta bacana. A gente fazer umas resoluções assim, né? Já que a galera parece que curtiu, a gente vai pensar nessa possibilidade aí também. É isso. Deem o feedback de vocês e a gente faz a reunião pedagógica pensando nesse processo aí, tá? É isso, eu preciso comer. Então, Beijos. boa noite, lavem as mãos, evitem contatos com pessoas e vamos fugir do coronavírus. Boa noite pra vocês. Cansativo, Tem certeza hein? que o quê? Tem certeza que deseja.